Você aí já se perguntou como ideias absurdas se tornam norma na sociedade? Pois é, existe um nome para isso: janela de Overton. Janela de Overton é uma ferramenta da engenharia social que é o conjunto de estratégias usadas para manipular o comportamento das massas sem que as pessoas percebam. É uma forma de controle invisível de reprogramação cultural. Esse método aí funciona em 5 etapas. Primeiro, o impensável se torna pensável. Joga uma ideia bizarra numa piada, num meme, num filme, só para plantar a sementinha. Segundo, o pensável se torna discutível. O que era absurdo antes, agora vira debate. Vamos ouvir todos os lados, né? Terceiro, o discutível se torna aceitável. Você é pressionado a acolher a ideia, senão é taxado de preconceituoso. Quarto, o aceitável se torna uma norma. Quem discorda já não pode falar, censura, cancelamento, perseguição. E quinto, o antigo se torna impensável. Os valores que sustentavam a sociedade são ridicularizados, apagados, substituídos. A janela de Overton é como se muda um povo pela raiz sem dar um tiro sequer. E tudo começa por aqui, por aquilo que você tolera ouvir calado. Elias era um profeta de Israel, do reino de Israel, e ele era um homem que andava com Deus, que obedecia a Deus, e naquele reinado do rei Acabe, houve uma perseguição muito grande da Jezabel, que foi um casamento, que foi uma aliança política de Israel com os fenícios, e Jezabel passou a reinar junto com Acabe. Então eles tinham uma aliança política e também tinham um casamento. Essa mulher era maligna, os estudiosos dizem que ela era imunda, era uma prostituta, e ela começou a fazer uma influência muito grande no reino do rei Acabe. Então, por isso que eu disse que ela não foi José Overton que inventou essa influência para mudar costumes, para mudar cultura. Não é a cultura woke que fez um desserviço muito grande na sociedade, que isso não é uma coisa dos tempos atuais, é uma coisa de milênio de anos atrás, né? É influenciar para haver uma mudança de pensamentos, de cultura. E Elias, Jezabel, ela perseguiu e matou quase todos os profetas de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Elias se sentiu só, e Deus deu uma ordem para ele. Ele teria que enfrentar os profetas de Baal. E Elias, mesmo sabendo que ele corria risco de vida, ele foi até o rei Acabe através de Obadias. Obadias ajudou ele, Obadias protegeu vários dos profetas, escondeu. Mas o profeta Elias, em obediência a Deus, marcou um encontro com o rei Acabe para fazer um desafio. E o desafio foi algo assim totalmente incomum. Ele juntou os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas dos postes-ídolos, porque Jezabel levou para aquele reino que era um reino dominado pelo senhorio de Deus. Ela levou ali poste-ídolos, ela fez cultos fálicos, com orgias, e aquilo chegou até Deus de uma maneira dolorosa. E o profeta Isaías, ousando, correndo risco de vida, foi até o rei e fez um desafio. Eu não vou entrar nesse mérito, vocês pesquisem, está lá em 1 Reis 19, senão vai ficar muito extenso. Mas resumindo, o profeta Elias mostrou para aquele povo quem era o Senhor. Quem era o Senhor. E isso enfureceu Jezabel. Porque depois que o propósito de Deus foi cumprido através de Elias, porque havia uma seca, Deus se enfureceu tanto que ele fechou a torneirinha. Deus fechou a torneirinha. Vocês não querem o meu senhorio? Vocês não querem me ouvir? Não estão ouvindo meus profetas e estão matando?
para colocar a cultura pagã, então fecha a torneira, fechou a torneirinha. Eles já estavam há 3 anos e meio com fome, numa seca terrível, quando o profeta Elias foi ao mando de Deus para reverter essa situação. E assim que os profetas de Baal foram eliminados e ficou provado pela estratégia de Elias que o Senhor era Deus, porque Elias chegou para aquele povo e falou: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor é Baal, seguiu. Sigam. Mas não fiquem cocheando entre 2 pensamentos. Estão entendendo? E aí, desafio feito, Elias, cheio do poder de Deus, falou para o rei: prepara teu carro, porque virá chuva abundante. Olharam para o céu de brigadeiro, como se diz. Não tinha uma nuvem. Elias mandou o seu moço para ver, nada. 7 vezes Elias mandou o rapaz para ver do Monte Carmelo se havia alguma prenúncio de chuva. Não via. Para aquele povo não havia solução. Era morte, era fome, era desgraça, era dívida. Mas Elias mandou, porque ele estava vendo com os olhos da fé. De repente o menino vem, tem uma mãozinha, tem uma mão de nuvem. Foi aí que Elias mandou avisar o rei que preparasse o carro e fosse embora, que viriam chuvas abundantes. E Deus inundou aquela terra com a sua chuva. Mas aí o rei vai, conta para Jezabel que os 850 profetas de Baal tinham sido eliminados e que Deus tinha mandado chuva abundante, terminando aquela extrema miséria. Aí Jezabel manda um recado: você vai ser eliminado, Elias, igual foram os outros profetas. Você vai estar fora desse reino. Elias, esgotado, cansado, foge. Foge por um dia, cansado, deitou debaixo de um zinho, mas veio o anjo. Aí entra o tempo. Veio o anjo do Senhor. Falou com Elias. Elias ouviu. Preparou um pão cozido em pedras em brasa. Elias sentiu o cheiro. Elias sentiu o gosto. E tinha uma botija de água. Elias se alimentou. Aí Deus mandou que ele fosse para o Monte Horebe. Ele andou 40 dias com o resultado desse alimento que ele teve. Deus o fortaleceu. Deus estava dando para ele o livramento. E ele foi para o Monte Horebe e se escondeu numa caverna. Porque ele ainda estava cansado, exausto, com toda aquela missão que Deus tinha dado para ele, de preservar os valores e os princípios de Deus naquele reino. E ele lá escondido, a Bíblia fala que primeiro veio um vento muito forte, depois veio um terremoto, depois veio um fogo consumidor. Só que Deus não estava em nenhum deles. Aquilo estava representando tudo que Elias tinha passado, de dor, de angústia, de medo, de sofrimento. Mas daí veio uma brisa suave que trouxe um refrigério para Elias. E com essa brisa suave, Deus falou com Elias. E Deus deu uma missão para ele. Para eu encerrar, eu quero dizer para você e para mim
A fé é o sétimo sentido. Hebreus 11:1 diz que a fé, ela torna visível aquilo que não é, aquilo que é invisível, que a gente não vê. A fé faz a gente tocar, sentir aquilo que não está à nossa volta. E assim como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a apostasia vem pelo ouvir e ouvir a palavra do mundo. Nós temos que tomar cuidado. Há muitas, você deve confirmar isso comigo, há muitas técnicas de venda que se permitem coisas que não convêm. Hoje pesquisando, eu lembrei, foi hoje que eu lembrei disso, que no meu tempo de menina, eu não sou tão velha, o adúltero ia preso. Alguém lembra disso? Quem que lembra disso? Levanta a mão. Só você, Rogério? Porque só nós que somos velhos aqui, tá? Agora, o que eu descobri, você sabe quando cessou isso? Em que ano cessou isso? 2005, não é tão distante. Até 2005, tanto o homem adúltero como a adúltera, ou vice-versa, eram presos. Hoje, por essa janela de Overton e da cultura woke, eu falo woke, acorde, né? Querendo acordar o mundo para as injustiças sociais, isso tudo é firula do inferno. É tudo uma técnica para levar o mundo a desobedecer a Deus, a não ouvir a Deus. E a apostasia tem se avolumado. Hoje, adulterar é fichinha perto do que está acontecendo. Hoje, narcotraficante é solto, aos borbotões. E se a gente caminhar, como essa moça disse, calados, nós vamos ver muita torneirinha fechando. Porque quem abre essa torneirinha não é o homem, não são as estratégias. Quem abre essa torneirinha é o Deus Criador do céu, da terra, o Deus que criou o homem com um propósito. E esse propósito a gente não pode esquecer. O propósito de cada um de nós aqui, como criaturas de Deus, é nos tornarmos filhos através de Cristo e vivermos com Deus na eternidade. Esse mundo passa. Então, essa palavra hoje, para mim, dentro do tema, porque foi Deus que criou os sentidos, mas Ele criou os nossos sentidos para que a gente o ouça, para que a gente sinta o seu toque de amor, para que a gente exale e sinta o bom perfume de Cristo, e para que a gente fale as verdades de Deus para o mundo que está caminhando para o caos. Eu não sei qual é a sua crise. Elias viveu uma crise tremenda, onde Deus retrata fielmente uma crise de vento impetuoso, de fogo consumidor, de terremoto onde as estruturas são destruídas, mas ele veio com uma brisa, trazendo alívio e refrigério, dizendo: eu estou aqui, eu não perdi o controle, confie em mim. Não sei que você pode estar vivendo com uma crise, mas não se amolde ao mundo, se amolde e confie. Use o sétimo sentido, que é a fé. A fé é o sétimo sentido, porque ela toca, ela sente, ela cheira, ela ouve Deus. Elias ouvia Deus. Explore o sétimo sentido, mas você só pode explorá-lo dentro dos propósitos de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês. Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem planos nas nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor nos ama.
porque o Senhor nos livra, que o Senhor fala conosco, o Senhor nos guia por este mundo tão hostil. Pai, se alguém aqui há duvida de que o Senhor é esse Deus, que nesta tarde possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito e convencidos pela verdade do Teu amor. O Senhor nos ama. E quando o Senhor nos permite lutas, é porque o Senhor quer provar a nossa fé, a nossa obediência, assim como o Senhor provou Elias. Com risco de vida, Elias ousou obedecer o Senhor. Ele ouviu o Senhor. Ele expandiu os sentidos que o Senhor deu fisicamente pela fé. E pela fé, Pai, Ele trouxe a sua presença para muitos daquele povo, porque Deus disse para Elias: eu preservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal e que não beijaram. Que nesta tarde a gente entenda que só há um Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que isso possa fazer diferença, Pai, nos casamentos, nos relacionamentos, na economia. E que o Senhor nos traga esse refrigério, essa brisa suave, nos dando a Tua paz em meio a este mundo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.